Meu noivo me olhou sério, com um cansaço que eu nunca tinha visto antes, e disse: se você for nesse casamento com ele, quando voltar, a gente não vai mais estar junto. Naquele momento eu ri. Achei exagero. Achei chantagem emocional. Achei que ele estava blefando. Arrumei minha mala mesmo assim. Postei uma foto sorrindo ao lado do meu melhor amigo no meio da festa. E quando voltei para casa, a aliança estava em cima da mesa da sala, junto com um bilhete que dizia apenas: eu te avisei. Meu nome é Helena, tenho 31 anos, e até pouco tempo atrás eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo tudo certo na minha vida. Relacionamento estável, noivado marcado, apartamento financiado, família orgulhosa. Era aquela vida que todo mundo elogia de fora. Eu e o Marcos estávamos juntos há 5 anos. 5 anos de rotina, parceria, construção. Ele era responsável, previsível, correto. Sempre soube o que queria. Sempre soube onde queria chegar. E eu dizia que queria o mesmo. Mas a verdade é que desde o começo eu sentia algo estranho crescendo dentro de mim. Uma sensação de que aos poucos eu estava ficando pequena dentro da minha própria vida. Não porque o Marcos me diminuísse, mas porque aquela estabilidade me dava medo. Medo de não viver tudo. Medo de escolher cedo demais. Medo de acordar aos 40 pensando, e se? E foi nesse espaço de dúvida que o Rafael sempre existiu. Eu conhecia o Rafael desde antes do Marcos. A gente se conheceu na faculdade. Nunca namoramos oficialmente, mas também nunca fomos só amigos comuns. Sempre teve aquela tensão silenciosa, aquela intimidade emocional que não se constrói do nada. Quando comecei a namorar o Marcos, deixei claro desde o início: o Rafael é meu melhor amigo. Ele sempre fez parte da minha vida. O Marcos aceitou. Ou pelo menos disse que aceitava. No começo ele até tentava se aproximar. Conversava, puxava assunto, convidava o Rafael para sair com a gente. Mas eu percebia o desconforto. Pequenos silêncios. Olhares mais longos do que o normal. E eu odiava isso. Na minha cabeça, aquilo não era insegurança saudável. Era posse. Eu repetia para mim mesma que não estava fazendo nada errado. Nunca beijei o Rafael enquanto estava com o Marcos. Nunca dormi com ele. Nunca traí de verdade. Então, para mim, estava tudo certo. O problema é que eu contava coisas para o Rafael que eu não contava para o Marcos. As dúvidas, as frustrações, os medos sobre casamento. E o Rafael sempre sabia exatamente o que dizer. Você mudou, ele dizia. Antes você era mais viva. Eu nunca discordava. Você não parece feliz, ele continuava. Parece que está vivendo a vida que esperam de você. Essas frases ficavam ecoando na minha cabeça por dias. E sem perceber, comecei a comparar. O Marcos representava segurança. O Rafael representava possibilidade. E eu comecei a confundir possibilidade com felicidade. Quando o noivado ficou mais sério, com data marcada e convites sendo discutidos, essa confusão só piorou. Eu me sentia sufocada. E quanto mais eu me sentia assim, mais eu me aproximava emocionalmente do Rafael. Era automático. Quando eu brigava com o Marcos, era para o Rafael que eu ligava. Quando eu queria rir, era com ele. Quando eu queria me sentir desejada sem compromisso, era com ele. Mas eu continuava repetindo: somos só amigos. Até o dia em que surgiu o convite para o casamento. Um amigo do Rafael ia se casar em outra cidade. Viagem de fim de semana. Hotel reservado. Grupo grande de amigos. Quando ele me contou, foi como se tivesse falado algo óbvio. Você vai comigo, né? Eu nem pensei. Claro. Só depois, quando fui contar ao Marcos, que o clima mudou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para mim como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Você vai sozinha com ele? Perguntou. Não sozinha. Com o grupo. Helena, ele respirou fundo. Isso não me deixa confortável. Foi aí que comecei a me irritar. Na minha cabeça eu já tinha feito tudo certo. Nunca traí fisicamente. Nunca escondi que o Rafael existia. Nunca menti sobre sair com ele. Então por que aquele limite agora? Você não confia em mim? Rebati. Eu confio em você, ele disse. Mas não confio nessa situação. Aquilo me soou como uma acusação. E eu odeio ser acusada. A conversa terminou mal. Eu fui dormir com raiva. Não da situação, mas dele ter colocado algo tão claro em cima da mesa. Limites me assustam. Porque limites exigem escolhas. E escolhas fecham portas. Naquela noite eu ainda não sabia. Mas tudo já tinha começado ali. No dia seguinte àquela conversa, eu acordei com a sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. Não era culpa. Ainda não. Era irritação. Marco saiu cedo para o trabalho, como sempre. Antes de ir, deixou um beijo rápido na minha testa. Um gesto automático, quase mecânico.
Aquilo me incomodou mais do que se ele tivesse sido frio. Passei a manhã inteira repassando a conversa da noite anterior na minha cabeça. Não confio nessa situação. Essa frase me perseguia. Na minha visão, Marcos estava colocando o problema em mim. Como se eu fosse incapaz de manter limites. Como se eu estivesse prestes a trair a qualquer momento. E isso me deixava furiosa. Eu sempre me orgulhei de ser transparente. Nunca escondi o Rafael. Nunca apaguei mensagens. Nunca inventei desculpas para sair com ele. Então por que agora eu tinha que abrir mão de algo que sempre fez parte da minha vida? Quando Marcos chegou em casa à noite, eu já estava preparada para a conversa. Ou melhor, para o confronto. A gente precisa falar sobre ontem, eu disse, cruzando os braços. Ele suspirou. Eu sei. Sentamos no sofá, um de frente para o outro, como se estivéssemos em uma reunião formal. Aquilo já dizia muito. Eu me senti controlada, falei sem rodeios. Você basicamente tentou me proibir de ir. Eu não te proibi. Ele respondeu, com calma. Eu disse como me sinto. Do jeito que você falou, parecia um ultimato. Ele me encarou. O talvez seja. Essa palavra caiu como um tapa. Ultimato. Na minha cabeça, ultimato era coisa de gente tóxica. De relacionamentos abusivos. De pessoas inseguras que usam ameaça para manter controle. E eu imediatamente coloquei o Marcos nesse lugar. Você está sendo injusto, rebati. Eu nunca te dei motivo para desconfiar de mim. Não é sobre desconfiar. Ele disse. É sobre respeito. Respeito? Eu ri incrédula. Então agora ter amigos é falta de respeito? Ele passou a mão no rosto, visivelmente cansado. Helena, você sabe que não é só amizade. Você sabe. Meu coração acelerou. Porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Mas admitir isso significaria admitir que eu vinha cruzando linhas invisíveis há muito tempo. Isso é coisa da sua cabeça, falei, elevando o tom. Você sempre teve ciúme do Rafael. Porque você age diferente com ele. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que dói porque é verdadeiro. Diferente como? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Você se fecha comigo e se abre com ele. Aquela frase me atravessou. Não porque era injusta, mas porque era precisa. Eu me levantei do sofá, comecei a andar pela sala, tentando recuperar o controle da conversa. Você está exagerando. Eu estou cansada dessa desconfiança constante. Eu também estou cansado. Ele respondeu, finalmente perdendo um pouco da calma. Cansado de sentir que estou competindo com alguém que você diz que não significa nada. Isso acendeu algo em mim. Então você quer que eu escolha? Ele levantou também. Eu já escolhi você, disse. Todos os dias. Aquilo devia ter me acalmado. Mas teve o efeito contrário. Porque naquele momento eu não queria ser escolhida. Eu queria ser desejada sem cobrança. Eu não vou deixar de viver por causa da sua insegurança, falei. Foi aí que ele me olhou de um jeito diferente. Não com raiva. Não com ciúme. Mas com decepção. Então talvez a gente queira coisas diferentes, ele disse. E então veio a frase. Clara. Direta. Sem drama. Se você for nesse casamento com ele, eu não sei se consigo continuar. Não teve grito. Não teve ameaça vazia. Foi um limite. E eu odiei isso. Porque limites tiram o poder da manipulação. Limites forçam escolhas reais. Naquela noite dormimos na mesma cama, mas não nos tocamos. Eu fiquei olhando para o teto com o celular na mão. E acabei fazendo o que sempre fazia. Mandei mensagem para o Rafael. Você acha que eu estou errada? A resposta veio rápido. Sinceramente, acho que ele está te prendendo. E aquela frase foi tudo que eu precisava ouvir. Não porque fosse verdade, mas porque confirmava o que eu queria acreditar. No dia seguinte, comprei um vestido novo para o casamento. Não contei ao Marcos. Não porque eu estivesse escondendo, mas porque dentro de mim, eu já tinha tomado uma decisão. E eu ainda não sabia, mas aquela decisão não era sobre o casamento. Era sobre provar algo. Para ele. E para mim. Nos dias que antecederam o casamento, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não era aquele silêncio confortável de quem se conhece há anos. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, de frases engolidas, de ressentimentos acumulados. Marcos continuava sendo educado. Gentil até. Mas distante. E isso me incomodava mais do que se ele estivesse brigando comigo. Ele não tocava mais no assunto do casamento. Não perguntava se eu já tinha confirmado presença. Não comentava nada quando me via mexendo no celular, respondendo mensagens do Rafael. Aquilo parecia maturidade, mas hoje eu sei que era desistência começando a se instalar. Na minha cabeça eu repetia uma frase como um mantra. Se ele confia em mim, isso não deveria ser um problema. Só que confiança não vive sozinha.
Ela anda de mãos dadas com limites, e eu fingia não entender isso. Na quarta-feira à noite, enquanto eu dobrava roupas, Marcos apareceu na porta do quarto. Você vai mesmo? Ele perguntou com a voz baixa. Olhei para ele. A pergunta não era, você vai? Era você escolheu? Engoli em seco. Vou, respondi. Ele assentiu lentamente como se já esperasse aquilo. Então é isso. Não houve discussão. Não houve pedido. Não houve drama. Ele simplesmente saiu do quarto. E eu fiquei ali, segurando um vestido nas mãos com o coração acelerado e uma sensação estranha de vitória, misturada com medo. Naquela noite, eu mandei mensagem para o Rafael avisando que iria. A resposta veio quase instantânea. Sabia que você não ia deixar ninguém mandar em você. Sorri. Não porque estava feliz, mas porque aquela frase alimentava exatamente a versão da história que eu queria contar para mim mesma. No dia da viagem, acordei cedo. Arrumei minha mala em silêncio. Marcos estava na cozinha, tomando café. Quer carona até o aeroporto? Ele perguntou. Aquilo me pegou de surpresa. Não precisa, e respondi rápido demais. O Rafael vai passar aqui. O olhar dele vacilou por um segundo. E entendi. Peguei a mala, caminhei até a porta e por um instante pensei em dizer alguma coisa. Qualquer coisa. A gente conversa quando eu voltar. Isso não significa que eu não te amo. Mas não disse nada. Saí. No carro, o Rafael parecia animado. Falava sobre a festa, sobre as pessoas que estariam lá, sobre como aquele fim de semana ia ser leve. Você tá bem? Ele perguntou, me olhando de lado. Tô, menti. Quando chegamos ao aeroporto, tirei uma foto rápida, mala, café, janela do avião ao fundo. Postei nos stories. Às vezes, escolher a si mesma dói, mas é necessário. Não marquei ninguém, mas eu sabia exatamente quem ia ver. Durante o voo, tentei ler, ouvir música, dormir. Nada funcionava. Meu celular continuava silencioso. Nenhuma mensagem do Marcos. Aquilo começou a me incomodar de verdade. Porque no fundo eu esperava resistência. Esperava uma tentativa de me fazer voltar. Um pedido. Uma briga final. Mas o silêncio dele parecia aceitação. E aceitação naquele momento parecia abandono. Quando pousamos, o Rafael colocou a mão na minha perna. Relaxa, ele disse. Esse fim de semana vai te fazer bem. Não afastei a mão. E isso foi o primeiro sinal claro de que eu estava entrando em um território perigoso, mas ainda assim, escolhi ignorar. Chegamos ao hotel onde o casamento aconteceria. Tudo era bonito, organizado, elegante. Casais rindo. Amigos se abraçando. Fotos por todos os lados. Era exatamente o tipo de ambiente que expõe rachaduras. Enquanto eu me arrumava para o jantar de boas-vindas, me olhei no espelho por mais tempo do que o normal. Vestido novo. Maquiagem impecável. Cabelo feito. Eu parecia alguém livre. Mas, no fundo, parecia alguém tentando provar algo. No elevador, encontrei uma conhecida que olhou para mim e perguntou. O Marcos não veio. Sorri automaticamente. Não pôde. Mentira curta. Conveniente. Durante o jantar, percebi que o Rafael não desgrudava de mim. Sempre ao meu lado. Sempre atento. E as pessoas notavam. Comentários começaram a surgir. Vocês formam um casal lindo. Sempre achei que tinha algo aí. Eu ria. Não corrigia. Parte de mim se sentia validada. Parte se sentia culpada. Depois do jantar, já no quarto, peguei o celular. Nenhuma mensagem. Resolvi postar outra foto. Dessa vez comigo e o Rafael rindo, taças de vinho na mão. Legenda: boa companhia muda tudo. E quando publiquei, meu estômago afundou. Porque eu sabia. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. E pela primeira vez, a ideia de voltar para casa não parecia simples. No dia do casamento, acordei com aquela sensação estranha de ressaca emocional. Não tinha bebido muito na noite anterior, mas minha cabeça parecia pesada, como se eu tivesse sonhado com algo ruim e não conseguisse lembrar exatamente o que. O Rafael já estava acordado, sentado na varanda do quarto, mexendo no celular. Bom dia, viajante rebelde, ele brincou, sem tirar os olhos da tela. Forcei um sorriso. Dormiu bem? Melhor impossível. A forma como ele disse aquilo me deu um arrepio leve. Não era flerte explícito, mas também não era neutro. Era aquela zona cinza confortável e perigosa. Levantei, tomei banho e tentei focar no casamento. Na programação do dia estava tudo cronometrado. Cerimônia à tarde, coquetel ao pôr do sol, festa à noite. Era para ser só mais um evento social. Mas nada ali parecia só. Durante o café da manhã encontramos outros convidados. Casais, amigos de longa data, pessoas que sabiam da minha relação com o Marcos. E ele? Alguém perguntou casualmente. Trabalho, respondi, automática.
A mentira já saía sem esforço. Na piscina do hotel, o clima era de férias. Música baixa, drinks coloridos, risadas. Coloquei um vestido leve por cima do biquíni. O Rafael sentou ao meu lado, encostando o braço no meu. Você tá diferente, ele comentou. Diferente como? Mais solta. Aquilo deveria ter sido um alerta. Mas soou como elogio. Peguei o celular por impulso e vi que o Marcos tinha visualizado meus stories. Nenhuma resposta. O vazio no peito voltou com força. Tá tudo bem? Rafael perguntou. Tá, menti de novo. Só pensando em besteira. Ele sorriu de lado. Esse fim de semana é pra não pensar. Quando chegou a hora da cerimônia, sentei ao lado dele. O sol batia direto, o vento balançava os cabelos das pessoas, tudo parecia perfeito demais. Enquanto os noivos trocavam votos falando de compromisso, respeito, parceria, senti um nó na garganta. Não porque eu estivesse emocionada, mas porque cada palavra parecia um lembrete do que eu estava ignorando. O Rafael percebeu. Você tá tensa, ele cochichou. É bonito, respondi desviando. Bonito e complicado, ele disse. Como quase tudo que vale a pena. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por tempo demais. No coquetel, o álcool começou a circular com mais liberdade. Taças nunca ficavam vazias. Conversas se misturavam. E a proximidade entre mim e o Rafael deixou de parecer coincidência. Ele tocava meu braço quando ria. Eu me inclinava para ouvir melhor. Nossos corpos pareciam sempre se encontrar no meio da multidão. Nada escancarado. Nada explícito. Mas tudo, íntimo demais. Em um momento, uma conhecida puxou o Rafael de lado e cochichou algo. Ele riu, olhou para mim e voltou. O que foi? Perguntei. Nada, ele disse ainda sorrindo. Só disseram que você parece mais feliz comigo do que com ele. Senti um choque rápido. Quem disse isso? Não importa. Importava. Mas eu não quis saber, porque saber significava encarar. Na festa à noite, troquei de roupa. Um vestido mais justo, mais ousado do que eu costumava usar. Quando saí do quarto, o Rafael me olhou de cima a baixo sem disfarçar. Uau! É demais? Perguntei, fingindo dúvida. Não o suficiente, ele respondeu. Eu ri, mas senti o rosto queimar. Na pista de dança, a música era alta. O ambiente escuro ajudava a esconder limites. Dançamos juntos. Primeiro com espaço. Depois mais perto. As mãos dele na minha cintura. As minhas no ombro dele. Em algum momento, não saberia dizer quando, nossas testas se encostaram. Você tá tremendo, ele disse perto demais. Tá calor? Respondi. Mentira. Era medo. Era excitação. Era culpa. Peguei o celular novamente. Nenhuma mensagem do Marcos. Uma parte de mim pensou, se ele não se importa, por que eu deveria? E foi aí que comecei a criar justificativas. Ele me empurrou para isso. Ele foi frio. Ele me deu um ultimato. Como se isso transformasse tudo em algo justo. Saímos da pista para pegar ar. No corredor, longe do barulho, o silêncio ficou pesado. Você sabe que isso aqui não é só amizade, né? Rafael disse finalmente. Eu devia ter parado ali. Devia ter imposto um limite. Mas em vez disso perguntei. E desde quando isso é um problema? Ele sorriu, se aproximando. Desde que a gente finge que não sente. Ficamos ali, próximos demais, respirando o mesmo ar. Por um segundo infinito, achei que ele fosse me beijar. E parte de mim, queria. Quando alguém passou pelo corredor, quebrando o clima, senti uma mistura estranha de alívio e frustração. Melhor voltar, eu disse rápido demais. Ele assentiu. Ainda temos a noite toda. Essa frase soou como promessa. Ou ameaça. No quarto, sozinha, sentei na cama e finalmente chorei. Não alto. Não descontrolada. Chorei em silêncio, tentando entender quando exatamente eu tinha perdido o controle da narrativa que eu insistia em contar para mim mesma. Peguei o celular, abri a galeria e vi a foto que tinha postado no dia anterior. Eu sorrindo, livre, independente. Mas naquele momento só consegui enxergar alguém brincando perigosamente com algo que ainda não estava pronta para perder. E mesmo assim, quando me levantei para voltar para a festa, eu não apaguei a foto. Voltei para a festa como quem volta para uma cena de crime sabendo exatamente o que vai encontrar. A música estava mais alta, as luzes mais baixas, as pessoas mais soltas. O álcool já tinha feito efeito em quase todo mundo, inclusive em mim. Encontrei o Rafael perto do bar, conversando com um grupo de amigos. Quando me viu, o rosto dele mudou imediatamente. Um sorriso pequeno, cúmplice. E achei que você não ia voltar, ele disse. Eu também achei, respondi sincera demais. Pegamos mais drinks. Depois outro. Perdi a conta rápido. Cada gole parecia empurrar a culpa um pouco mais para o fundo.
onde ela ficava abafada, suportável. Dançamos de novo. Dessa vez não havia mais espaço entre nós. O corpo dele colado no meu, a mão firme na minha cintura, o polegar fazendo um movimento lento, distraído, perigosamente íntimo. Eu sabia que as pessoas viam, e em vez de me afastar, isso me deu uma estranha sensação de poder. Se alguém vai me julgar, pensei, que seja por algo que eu escolhi. Quando a música mudou para algo mais lento, senti o coração disparar. Vamos sair um pouco daqui, ele sugeriu, falando perto do meu ouvido. E para onde? Perguntei, já sabendo a resposta. Só dar uma volta. Olhei ao redor. Vi conhecidos. Vi curiosos. Vi olhares. E vi a mim mesma fazendo uma escolha consciente. Assenti. Saímos pela lateral do salão, caminhando pelo jardim iluminado apenas por pequenas luzes no chão. O ar estava fresco, contrastando com o calor do meu corpo. Você tá estranha hoje, ele comentou. Estranha como? Como se estivesse finalmente sendo honesta. Essa frase me atingiu mais forte do que deveria. Honesta com quem? Perguntei. Com você mesma. Paramos perto de uma fonte. O som da água criava uma bolha de isolamento. Eu nunca parei de pensar em você, ele disse de repente. Meu estômago revirou. Isso não é justo, respondi. Você sabe que eu sou comprometida. Comprometida com alguém que nem tá aqui, ele rebateu. Que te deu um ultimato. Que te trata como se você fosse um problema. Não fala assim dele, pedi, mas minha voz saiu fraca. Por quê? Ele se aproximou mais. Porque no fundo você sabe que eu tô certo. Não respondi. Porque responder significava admitir. Ele levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Um gesto simples. Carinhoso. Você merece mais do que isso, ele sussurrou. E naquele momento algo dentro de mim cedeu. Não foi paixão. Não foi amor. Foi cansaço. Cansaço de ser a pessoa responsável. Cansaço de ser a que cede. Cansaço de ser a vilã só por querer se sentir desejada. Quando percebi, nossos lábios estavam perigosamente próximos. A gente não pode, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Então diz para eu parar, ele respondeu. Eu não disse. E isso foi tudo que ele precisava. O beijo aconteceu rápido e intenso, carregado de tudo que a gente vinha ignorando há anos. Quando me afastei, o choque veio. Meu Deus, murmurei. O que eu fiz? Ele me segurou pelo braço. Você fez o que queria há muito tempo. Não respondi, sentindo o pânico subir. Eu fiz uma besteira. Olhei ao redor com medo de alguém ter visto. Meu coração parecia querer sair pela boca. Isso não pode acontecer de novo, falei firme. Então vamos embora, ele sugeriu. Embora para onde? Pro meu quarto. A proposta ficou suspensa no ar como uma bomba. Não respondi rápido. Isso seria cruzar uma linha sem volta. Ele me observou em silêncio por alguns segundos. Você já cruzou, disse calmamente. Essa frase me destruiu, porque eu sabia que era verdade. Eu preciso de um tempo, falei, me afastando. Preciso pensar. Pensa comigo, ele respondeu, segurando minha mão. E contra toda a lógica, eu deixei. Subimos pelo elevador sem trocar uma palavra. Cada andar parecia um aviso. Quando chegamos ao corredor, minhas mãos tremiam. A gente só conversa, eu disse, tentando impor um limite frágil. Só isso. Claro, ele respondeu sem convicção. Entramos no quarto. A porta se fechou atrás de nós com um clique baixo, definitivo. Sentamos na beira da cama afastados. O silêncio era pesado. Eu nunca quis te machucar, ele disse. Mas quis a mim, respondi. Ele se aproximou. Você não parece alguém feliz. Eu sou, menti. Ou era. Ele tocou meu rosto. Então por que você tá aqui? Não consegui responder. E foi aí que parei de fingir. Deixei a cabeça cair no ombro dele. Porque eu tô cansada, sussurrei. Ele me abraçou. Um abraço que durou tempo demais. Apertado demais. Íntimo demais. Quando me dei conta, eu estava deitada, olhando para o teto com ele ao meu lado. Não houve sexo. Mas houve algo quase pior. Carícias. Beijos longos. Confissões sussurradas. Tudo aquilo que não deveria existir fora de um relacionamento. Quando finalmente me levantei, já era madrugada. E isso não vai ficar assim, eu disse, tentando me convencer. Nada fica, ele respondeu. Voltei para o meu quarto sentindo o peso do que tinha feito esmagar meu peito. Peguei o celular. Nenhuma mensagem do Marcos. Abri as redes sociais. Vi uma foto antiga nossa. Um sorriso verdadeiro. Um tempo em que eu ainda não brincava com limites. Fechei o aplicativo. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, repetindo para mim mesma uma frase patética. Não foi traição de verdade. Mas no fundo, eu já sabia que tinha sido. Acordei com a cabeça pesada e o coração acelerado.
Por alguns segundos fiquei parada, olhando para o teto do quarto, tentando entender onde eu estava. Quando a memória voltou, veio inteira sem piedade. O beijo, o quarto, as mãos, as palavras ditas no escuro. Sentei na cama rápido demais, como se pudesse fugir do que tinha acontecido. Peguei o celular por impulso. Nenhuma mensagem do Marcos. Aquilo me deu uma sensação estranha de alívio misturada com abandono. Se ele tivesse escrito qualquer coisa, uma cobrança, uma briga, um volta pra casa, talvez eu tivesse acordado disposta a consertar algo. Mas o silêncio me deixava livre para continuar errando. Tomei banho tentando lavar a culpa, mas ela parecia grudada na pele. Quando desci para o café da manhã, o Rafael já estava lá, relaxado demais para alguém que tinha acabado de atravessar um limite sério. Bom dia, ele disse, sorrindo. Bom, respondi, sem conseguir sustentar o olhar. Sentamos juntos. As pessoas olhavam, comentavam, cochichavam. Eu sentia. Você tá arrependida, ele disse baixo, enquanto mexia no café. Eu tô confusa, respondi. São coisas diferentes. Não precisa se punir, ele falou. Nada real aconteceu. Essa frase foi como uma boia. Nada real. Agarrei nela com força. Durante a manhã, fomos para a piscina com o grupo. Sol forte, música alta, clima de férias. Coloquei um biquíni novo. Um daqueles que eu tinha comprado mais para me sentir desejada do que confortável. Quando o Rafael me viu, sorriu daquele jeito que eu já conhecia bem. Sabia que você ia usar, ele comentou. Usar o quê? Perguntei, fingindo inocência. E isso ele respondeu, me olhando sem disfarçar. Tirei uma foto no espelho do banheiro antes de sair. Postei nos stories. Férias fazem bem para a alma. Marcos visualizou. Ainda assim, nenhuma mensagem. Isso começou a virar combustível. Na piscina, o Rafael não se afastava. Sempre perto demais. Sempre tocando em algum ponto sem querer. Vocês estão grudados, hein? Alguém brincou. Velhos hábitos, ele respondeu rápido demais. Eu ri. Não corrigi. Depois do almoço, sentamos no deck de madeira com vista pro mar. O grupo estava animado, rindo alto, bebendo. O Rafael puxou o celular. Vamos tirar uma foto? E pra quê? Perguntei. Pra guardar, ele respondeu. Lembrança. Ele me puxou pela cintura. A mão desceu um pouco mais do que deveria. Eu senti. Ele sentiu. Não me afastei. O clique ecoou. Quando vi a foto, algo em mim travou. A gente parecia íntimo demais. Não posta isso, falei rápida. Por quê? Ele perguntou. Não tem nada demais. E tem sim. Ele inclinou a cabeça. E ou você tá com medo do que vão pensar? Essa pergunta me atingiu em cheio. Eu não devo satisfação pra ninguém, respondi defensiva. É então pronto, ele disse, sorrindo. Minutos depois, vi a notificação. Ele tinha postado. Eu e ele, abraçados. Biquíni. Sorriso. Legenda. Fim de semana com quem faz a vida mais leve. Meu estômago revirou. Você não devia ter feito isso, falei, tentando manter a calma. Relaxa, ele respondeu. É só uma foto. Mas eu sabia que não era. Peguei meu celular. Olhei a foto por alguns segundos. E então, em vez de pedir para ele apagar, eu repostei. Com outra legenda. Criando memórias com quem realmente importa. No momento em que apertei publicar, senti algo se romper dentro de mim. Não foi impulso. Não foi acidente. Foi uma decisão. Uma decisão de ferir. De provocar. De mostrar que eu não tinha medo. Ou talvez de provar algo para mim mesma. As curtidas começaram a subir rápido demais. Comentários surgiam. Olhares digitais. Julgamentos silenciosos. Insinuações claras. Amigos em comum. Pessoas que conheciam o Marcos. E mesmo assim, eu deixei. Bloqueei o celular e fui nadar, tentando ignorar a ansiedade crescente. Mas a sensação não ia embora. Mais tarde, no quarto, desbloqueei o celular. Mensagens de amigos. Tá tudo bem com você e o Marcos? Isso é meio estranho, né? Você tem certeza que quer isso online? E ainda assim, nenhuma mensagem dele. Foi aí que o medo real apareceu. Porque pela primeira vez pensei. E se ele não estiver mais esperando nada? À noite, enquanto arrumava a mala para ir embora no dia seguinte, recebi uma mensagem da minha melhor amiga. Espero que esse post tenha valido a pena. Só isso. Sentei na cama, sentindo o chão sumir. Talvez, só talvez, eu tivesse ido longe demais. A viagem de volta foi a mais longa da minha vida. Não porque o trajeto fosse demorado, mas porque cada minuto parecia um lembrete do que eu estava tentando não pensar. No carro até o aeroporto, o Rafael falava normalmente.
Comentava sobre a festa, sobre pessoas que tinham reencontrado, sobre como o casamento tinha sido bonito. Eu mal respondia. Meu celular estava na minha mão o tempo todo. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma reação do Marcos. Aquilo já não parecia orgulho da parte dele. Parecia fim. Você tá estranha desde ontem, o Rafael comentou finalmente. Se arrependeu? Não é isso, respondi automaticamente. Mas era. No aeroporto, nos despedimos com um abraço longo demais para ser apenas amizade. Me avisa quando chegar. Ele disse. Assenti. Não prometi mais nada. Durante o voo, fiquei olhando pela janela, lembrando da nossa casa. Dos detalhes pequenos que eu sempre ignorei. O jeito como Marcos deixava bilhetes na geladeira. A forma como ele sempre se preocupava se eu tinha chegado bem. As mensagens simples. Comeu? Dormiu bem? Coisas que eu chamava de controle, mas que agora pareciam cuidado. Quando o avião pousou, meu estômago revirou. Peguei um carro por aplicativo. A cidade parecia igual, mas eu me sentia deslocada, como se estivesse voltando para um lugar onde eu já não pertencia. Quando entrei na garagem de casa, o primeiro choque veio. O carro do Marcos estava lá. Por um segundo, senti alívio. Ele voltou, pensei. Vai dar para conversar. Entrei chamando o nome dele. Marcos. Silêncio. A casa estava estranhamente vazia. Não vazia de móveis, vazia de presença. Caminhei até o quarto. O closet estava aberto. Metade vazia. As roupas dele não estavam mais lá. Sapatos faltando. Gavetas abertas. Espaços onde antes havia vida. Meu coração começou a bater tão forte que precisei me apoiar na porta. Não, murmurei. Não pode ser isso. Corri pela casa. O banheiro. O escritório. A lavanderia. As coisas dele tinham ido embora. Na cozinha, encontrei um envelope sobre a mesa. Meu nome escrito à mão. Abri com os dedos tremendo. Estou na casa do Lucas. A gente precisa conversar, mas não hoje. Sentei no chão da cozinha. Literalmente. As pernas não aguentaram. Liguei para ele na hora. Caixa postal. Mandei mensagem. Você tá falando sério? É por causa da foto? Volta pra casa, a gente conversa. Nada. O silêncio agora não era escolha. Era punição. Passei a noite andando pela casa, tocando nos lugares onde ele costumava ficar. O sofá, a mesa da cozinha, o lado da cama. Tudo parecia maior e vazio. De madrugada cometi o erro de abrir as redes sociais. A foto ainda estava lá. Curtidas tinham parado. Mas os comentários não. Amigos em comum comentando coisas vagas. Mensagens privadas que não chegavam a dizer nada, mas diziam tudo. Espero que vocês fiquem bem. Força pro Marcos. Força pro Marcos. Foi aí que percebi. A narrativa tinha mudado. Não era mais mulher independente impondo limites. Era a mulher que ultrapassou todos eles. Chorei como não chorava há anos. Sem dignidade. Sem controle. Chorei de medo. De perder tudo. No dia seguinte, acordei com dor de cabeça e olhos inchados. Peguei o notebook que dividíamos. Abri o histórico do navegador, sem saber exatamente o que procurava. E encontrei. Consulta marcada com advogado de família. Pesquisa sobre separação. Divisão de bens. Meu estômago despencou. Isso não era drama. Não era ameaça. Era decisão. Meu telefone vibrou. Era mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. Liguei na hora. Contei minha versão. O ultimato. O controle. A viagem. Ela me ouviu em silêncio. E o Rafael? Ela perguntou. Hesitei. Não aconteceu nada de verdade. Do outro lado da linha, silêncio. Paisley, ela suspirou. O Marcos me contou outra coisa. Meu coração gelou. O quê? Que você passou a noite no quarto dele. Que postou foto para provocar. Que se recusou a assumir responsabilidade. Ele tá exagerando, falei, sentindo a voz falhar. Ele tá machucado. Ela respondeu firme. E com razão. Pela primeira vez, ela não estava do meu lado. Quando desliguei, senti algo quebrar de vez. Não era só o casamento. Era a imagem que eu tinha de mim mesma. Passei o dia inteiro esperando o Marcos aparecer. Ele não apareceu. À noite recebi uma mensagem curta. Vou buscar o resto das minhas coisas amanhã. Não precisa estar em casa. Li aquilo várias vezes. Cada leitura doía mais. Foi quando percebi. Eu não tinha só cruzado uma linha. Eu tinha queimado todas as pontes. No dia seguinte, acordei antes do despertador. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio definitivo. Passei horas andando de um lado para o outro, tentando decidir se ficava ou se saía antes do Marcos chegar. No fim fiquei. Parte de mim precisava olhar nos olhos dele.
Precisava ouvir, nem que fosse para doer de vez. Por volta das 10 da manhã, ouvi o carro estacionando. Meu coração disparou. A porta abriu devagar. Marcos entrou com 2 caixas de papelão vazias debaixo do braço. Estava diferente. Não triste. Não bravo. Apenas, resolvido. Oi, eu disse com a voz falhando. Oi, ele respondeu sem se aproximar. Ficamos alguns segundos parados como estranhos dividindo o mesmo espaço. Você não precisava vir sozinha, ele disse. Eu teria vindo em outro horário. Eu precisava estar aqui, respondi. A gente precisa conversar. Ele assentiu, mas não largou as caixas. Fala. Respirei fundo. Eu errei, comecei. Eu sei disso agora. Eu ultrapassei limites. A foto, a viagem, o Rafael, tudo saiu do controle. Saiu do controle, ele repetiu sem emoção. Ou você deixou sair. Engoli em seco. Eu não queria te machucar, mas quis provocar, ele respondeu. Quis mostrar que podia. Quis me punir por ter colocado um limite. A forma como ele dizia aquilo, tão claro, tão lúcido, me desmontava. Eu me senti controlada, insisti mais fraca. O ultimato. Foi um pedido, ele cortou. E um pedido de respeito. Eu disse que aquilo me machucava. Que a sua relação com ele me deixava desconfortável. E você respondeu indo exatamente para onde eu disse que não conseguia acompanhar. Ele colocou a primeira caixa sobre a mesa e começou a guardar livros. Você sabe o que mais doeu? Ele continuou. Não foi o beijo. Não foi a noite no quarto. Foi você transformar isso em espetáculo. As palavras bateram como socos. Você não só me traiu emocionalmente, ele disse. Você fez questão de me humilhar em público. Me aproximei. Eu apaguei a foto. Ele riu sem humor. Depois que todo mundo já viu? Depois que já virou assunto? Isso não é arrependimento. É gerenciamento de dano. Senti as lágrimas escorrerem. Eu te amo, falei, desesperada. A gente pode fazer terapia. Eu corto contato com ele. Eu faço o que for preciso. Ele parou. Me olhou pela primeira vez nos olhos. Tarde demais. Por quê? Perguntei, quase implorando. Porque agora eu sei, ele respondeu. Sei que quando você se sente contrariada, você testa. Provoca. Cruza limites. E depois tenta inverter o jogo. Fiquei muda. Eu comecei terapia há meses, ele continuou. Não por causa do Rafael. Por causa de nós. Eu sempre estava cedendo, engolindo desconfortos para não parecer controlador. Até o dia em que percebi que estava me perdendo para manter você confortável. Ele fechou a caixa. Esse fim de semana não acabou com o casamento. Ele só deixou impossível continuar fingindo. Então é isso? Perguntei, sentindo o chão sumir. 4 anos acabam assim. Não acabam assim, ele respondeu. Acabam como vinham acabando há muito tempo. Quando ele pegou a segunda caixa, senti o pânico subir. E eu? Perguntei. O que eu faço agora? Ele parou na porta. Você faz o que sempre fez, disse com calma. Escolhe você. E saiu. Depois disso, o mundo ficou pequeno. Os dias seguintes foram uma sequência de perdas silenciosas. O Rafael parou de mandar mensagem. Descobri depois que ele tinha voltado para a namorada. Disse que não queria confusão. A Tiffany se afastou. Minha mãe passou a ligar menos. Os convites sumiram. No trabalho, os olhares mudaram. Nada explícito, mas tudo diferente. E pela primeira vez eu fiquei sozinha com a única pessoa que não podia evitar, eu mesma. Demorou semanas para a ficha cair de verdade. Eu não tinha sido uma vítima de controle. Eu tinha sido alguém que confundiu liberdade com ausência de limites. Confundi independência com egoísmo. Confundi validação externa com autoestima. E o mais difícil de aceitar, eu não perdi o casamento porque fui para um casamento. Perdi porque, no fundo, eu queria provar algo, e aceitei pagar o preço sem imaginar o tamanho da conta. Hoje, meses depois, moro sozinha em um apartamento menor. A casa é silenciosa, mas diferente daquela primeira noite. É um silêncio honesto. Ainda dói. Ainda sinto culpa. Ainda me pego tentando reescrever a história para parecer menos errada. Mas não faço mais isso. Porque crescer, às vezes, é aceitar que o vilão da história não foi o outro. Fui eu.